Olá, pessoal! Estamos iniciando mais um podcast Gestão em Pauta com o Cláudio Luve, o seu programa executivo. O programa está indo ao ar todas as quartas-feiras às 15 horas, horário Brasil. Quero primeiramente agradecer a Deus, a toda a nossa audiência, aos apoiadores da BRH Brasil, Associação Brasileira de Recursos Humanos, e a PG Portugal, Associação Portuguesa de Gestão das Pessoas. Pessoal, hoje o nosso bate-papo é sobre estresse, percepção de risco e suas fontes estressoras. Estamos aqui novamente com o Ivan Rabeiro, que já virou aqui um grande amigo. O Ivan Rabeiro, novamente, né, porque já tinha vindo aqui uma vez, né, pessoal? Mas ele é CEO da Nila Press Editora, psicólogo e escritor. Ivan, novamente, seja bem-vindo aqui ao programa. Aqui você já tem aqui até o ponto já, né? Já tô ficando acostumado com isso, hein, Cláudio? Não sei se eu me acostumo, não. Cláudio, muito obrigado mais uma vez por esse convite, esse novo convite, né? É uma alegria poder aqui compartilhar um pouquinho de aprendizagens, de conhecimento, trocar ideias e espero que a gente possa atender aí o desejo do nosso ouvinte aí também. Não, com certeza vai atender, Ivan. E assim, embora você já tenha vindo aqui uma vez, né, Ivan, mas de repente muita gente não assistiu aquele programa, então eu gostaria que novamente aí você se apresentasse, falasse um pouco mais sobre você, sua carreira, sobre a Nila Press Editora. Muito obrigado aí. Bom, Cláudio, eu sou o psicólogo Ivan Rabelo, né? Eu atuo na editora Nila Press como CEO lá, diretor de pesquisa. A minha carreira na área da psicologia, ela começa predominantemente na área de recursos humanos, né? Trabalhando com analista de RH, depois na área de treinamento e desenvolvimento, até que eu vou fazer alguns estudos na área de desenvolvimento de testes psicológicos. Vou trabalhar com essa área de assessment, avaliação, sempre dentro do contexto do trabalho, né? Da psicologia, mas sempre com muito foco na área de recursos humanos. E tenho um doutorado na área de avaliação psicológica também na USP, um pós-doutorado na Universidade Federal de Santa Catarina, trabalhando com competências no trabalho. Sempre avaliação de competências, né, no trabalho. Essa é a minha carreira. Poxa, bacana, Ivan. Inclusive, recentemente aí, você aí, junto com a Soraya e os autores, os coautores, né? Isso. Lançaram o livro aí, Mente Sã, Equipe Forte. Estratégias de conscientização, intervenção e promoção de saúde mental no ambiente corporativo. Gente, olha só, vou falar uma coisa para vocês, um recadinho aqui do Cláudio Luve. Livro fantástico, gente. Eu já tô lendo ele. Assim, estou maravilhado. Parabéns pelo livro de vocês, viu, Ivan? Cláudio, a gente sabe que falar de saúde mental em qualquer contexto é importante, mas no contexto do trabalho, sobretudo, nós temos vivenciado aí notícias de pessoas que cada vez se adoecem mais, né, Cláudio? Então, esse livro são 12 capítulos de autores variados. Nós temos psicólogos, terapeuta ocupacional, arte-terapeuta, advogadas, falando de temas variados, desde assédio moral no trabalho, estresse, como trabalhar a ansiedade no contexto profissional. Então, saúde mental de uma forma geral, né? Em todas as áreas. Poxa, assim, parabéns pela obra, pela competência, assim, que tá fantástico. Tá assim, não tem assim palavra, porque olha, assim, eu tô assim maravilhado com esse livro aí. E com certeza quem adquirir o livro vai ajudar muito no dia a dia aí, no dia a dia pessoal e corporativo também. E o livro, Cláudio, ele tem uma vantagem assim, você não precisa ler ele vou até usar um termo de cabo a rabo, não sei por que a gente fala isso, mas você pode ir lendo o capítulo que te interessa, que tem um tema que é mais interessante, ele não precisa ser uma leitura contínua. Sim, eu percebi isso aí, é verdade, muito bacana mesmo. Ivan, dentro do nosso tema aí, que aliás é um tema assim, muito pertinente, a gente se fala muito de questão de saúde mental e física, né? Então assim, o que é estresse? Essa é uma pergunta quase que de $1 milhão, né? Se a gente pudesse falar isso, Cláudio. Bom, o estresse, Cláudio, é importante a gente já de largada já falar. O estresse é uma reação do organismo, natural. O nosso organismo ele foi projetado para a gente vivenciar o estresse. Então, o estresse são reações, que elas podem ser reações fisiológicas ou reações emocionais, né? Então, fisiológicas, por exemplo, o estresse pode estar associado a uma aceleração do batimento cardíaco, né? Uma sensação de sudorese, de suor,
vontade de sair correndo, mais sangue circulando na corrente sanguínea. Do ponto de vista negativo, também uma enxaqueca, uma dificuldade de dormir à noite. O estresse ele pode gerar esse tipo de reação fisiológica. Mas também, Cláudio, reações emocionais, né? Então a pessoa pode ter uma sensação de tristeza a partir de um estresse muito extremo. Ela pode se sentir muito ansiosa, pode ficar extremamente preocupada. E também, é claro, né, com humor deprimido, medo e outras reações que são reações mais emocionais, né? Seja como for, todos nós experimentamos o estresse na vida, né? Desde criança, né? Quando um bebezinho lá, ele está com fome, mas ele ainda não sabe se comunicar, ainda não aprendeu a falar, os pais não entendem ainda, os pais iniciais, o que aquele choro significa. Mesmo daquela criança, aquele choro é uma reação de estresse, né? Porque está com dor ou porque está com fome. Então a gente vivencia isso, e quando adulto também. A questão, Cláudio, é a gente entender como que esse estresse se manifesta. Ele é muito prolongado, é por muito tempo, ele acontece de forma muito extrema, é muito forte o que eu sinto. Nesses casos, a gente vai entender que o estresse não é positivo e vai precisar de ajuda, né? Então, me corrija se eu tô falando certo, né, Ivan? Então, quer dizer, o estresse, ele pode ser tanto como positivo como negativo, né? Então, de repente, é uma situação que, de repente, surge um fato e aí me gera que estresse, de repente, até para me defender ou para correr de uma situação. Então, e aí, claro, por um período curto. Então, esse seria positivo. E o negativo é algo quando eu estou estressado, mas de forma mais prolongada ou que ocorre todos os dias. Seria isso, Ivan? Exatamente, Cláudio. Quando a gente pensa no estresse, se a gente for voltar um pouquinho no tempo, o estresse era uma reação que a gente já tinha lá desde a época das cavernas, se a gente for pensar numa evolução da espécie humana, né? Então você imagina lá que o homem da caverna, ele estava lá buscando alimento, alguma coisa para sobrevivência, e um predador, porque o ser humano ocupava um espaço nessa cadeia aí alimentar, e outros predadores que se alimentavam de humanos, né? Então vinham para atacar. Neste momento, essa reação do organismo, que é de sentir uma ansiedade, de aumentar o batimento cardíaco, de ter mais sangue correndo no organismo, permitia esse movimento que você falou, por exemplo, de luta ou de fuga. Certo. Né? A depender da situação, esse estresse me permitia ficar mais forte, inclusive, para lutar contra o meu inimigo, ou mesmo sair correndo, né? Ter energia para tentar fugir. Quando a gente vem para o mundo atual, né, a gente consegue entender que, assim, nem todos os predadores que estão nos apavorando e trazendo estresse para a gente pode sair correndo ou lutar, né? Então, a gente está falando de um professor que dá uma matéria que você tem dificuldade de entender e ele não tem paciência para ensinar, e aquilo gera um medo, uma ansiedade na gente. A gente está falando de um gestor que às vezes pode dar uma ordem ou fazer algum tipo de assédio moral ou alguma coisa que, em princípio, isso vai soar para a pessoa como uma ameaça. Soando como uma ameaça, vai gerar essa descarga, essa reação de estresse. O que acontece é que não dá para sair correndo, né? Não dá para lutar. Então, o estresse ele acaba muitas vezes ou ficando por muito tempo prolongado, né? O que a gente chamaria de um estresse, do ponto de vista mais técnico, um estresse crônico, que seria um estresse que acontece com muita frequência, com ocorrência. E o estresse agudo, que é aquele estresse que não só o quanto ele ocorre, mas a força que ocorre. Por exemplo, você pode ter uma noite mal dormida de sono, e por você ter dormido, você no outro dia talvez se sinta um pouco mais cansado, né? Mas aquilo para você não é suficiente para ser algo que te gera muito estresse, reações de estresse. No entanto, para algumas pessoas, uma noite mal dormida pode significar para ela uma questão dela ficar muito raivosa, irritada, né? Cansada, com pouca paciência, o que vai gerar nela um estresse. Que então, o estresse ele pode variar de organismo para organismo. Eu e você podemos passar pela mesma situação
mas a gente ter reações diferentes, né? Então quer dizer que as pessoas percebem o estresse de maneira diferente? Isso. Cláudio, basicamente, uma mesma fonte estressora, um mesmo gatilho, ele pode ter pesos diferentes para as pessoas. Um exemplo simples para você ver, né? Assim que a gente poderia trazer. Eu posso, por exemplo, bateram no meu carro. E como bateram no meu carro, eu posso ter uma reação muito negativa em relação a isso, né? E isso pode estar relacionado a questões anteriores, a traumas que eu já tenha tido. Eu posso ter vivenciado uma situação de acidente muito severa que me criou um trauma. Eu posso ter perdido uma coisa que era de muito valor e vendo que aquilo está estragando pode gerar muito estresse para mim. Já você, numa mesma situação como essa, você poderia ter uma reação completamente diferente, né? Que é, por exemplo, você fala assim, olha, Ivan, eu não me preocupo muito, o bom é estar saudável, não ter me machucado. Então você pode ter uma atitude diferente para lidar com esse gatilho, com essa situação que é estressora. Ninguém vai ficar feliz de ter o carro batido, né, Cláudio? No entanto, a questão é que as pessoas vão agir de formas diferentes, mediante o mesmo acontecimento, né? Então, vai funcionar diferente. Ah, então tá certo. Então, quer dizer, isso é importante deixar bem claro para a nossa audiência, né? Que de repente a mesma situação pode gerar um estresse para mim, mas não para você. Isso. E isso a gente chama de percepção do risco, né? Quando a gente veio pensar no tema, a gente conversou um pouquinho, eu falei, Cláudio, vamos trazer percepção do risco. Porque isso é um fator que diferencia as pessoas, né? Então, para uma pessoa, um problema na área familiar pode ser muito mais marcante, enquanto para um outro, um problema na área do trabalho pode ser muito mais relevante, né? Uma outra pessoa pode, por exemplo, ter gatilhos de estresse com os amigos. Olha para você ver como o estresse ele está presente nas nossas vidas, né? Eu ouço nos meus atendimentos, por exemplo, as pessoas que se sentem pressionadas pelos amigos. Às vezes ela está numa fase que ela tem um relacionamento novo, ou ela está com um problema familiar, ou ela está com muito trabalho e ela não consegue achar um horário para encontrar com os amigos. Mas esses mesmos amigos, sem perceber, ficam cobrando, pressionando. Então, quer dizer, mesmo os amigos, eles podem ser geradores de gatilhos, de estresse para uma pessoa, né? Que cobra demais, então, poxa, não tenho tempo, queria estar com os meus amigos me cobram, não acho um tempo. Então, isso pode ser um desencadeador de estresse. Mas tem um ponto, Cláudio, central, que se todos estamos para o estresse, nosso organismo está adaptado para isso, a questão é desenvolver estratégias para conseguir lidar com o estresse, né? Porque ele vai existir. Então, a questão não é não estar sujeito ao estresse, mas aprender estratégias que possam permitir que eu consiga me equilibrar nesse momento de desajuste, né? Que é o que o estresse faz com a gente. Então, seria algo no sentido de você identificar assim, fontes de estresse? Uhum. Seria isso, Ivan? Você identificar essas fontes para você poder gerenciar melhor? Cláudio, é muito importante que o primeiro passo para a gente fazer uma intervenção de algo que não está legal é conseguir identificar o que está acontecendo. Isso acontece no dia a dia. Às vezes a gente acorda e às vezes pensa assim, nossa, parece que hoje não é um dia bom, né? E fica com aquilo sem saber por que está acontecendo, né? Então, assim, tudo que está muito nublado, escondido, é difícil de você desenvolver uma estratégia para superar isso se você não consegue entender o que está acontecendo, né? Então, um passo importante é o que você falou. Identificar se eu estou me sentindo numa situação de estresse. O segundo passo é, se eu me percebo numa situação de estresse, onde que estão esses estressores, né? Onde estão essas fontes estressoras?
Quando a gente estuda o estresse, a gente tem no mínimo dois pontos importantes, que é o estresse em si, que é a reação. Seria aquilo que, como eu vou me comportar. A outra é, quais são esses estressores? Então, dando um exemplo aqui para a turma que nos assiste, que é da área do corporativo, né? Então, falar um pouco aqui da área do contexto do trabalho. E o bacana aqui, Ivan, aqui tem profissionais de recursos humanos, Isso. psicólogos, coaches. Então, isso é bem bacana, né? No contexto corporativo, por exemplo, Cláudio, pode acontecer da pessoa começar a desenvolver ou apresentar reações de estresse no trabalho, né? Então, ela está lá no trabalho, ela está mais irritada com as pessoas. Então, as pessoas começam a perceber, e talvez ela também, que ela está mais irritada do que o normal. Ou então, ela começa a perceber que ela está tendo reações fisiológicas, sei lá, tô com um enjoo, uma queimação no estômago, ou então uma enxaqueca, uma dor de cabeça, ou mesmo cansaço, fadiga, né? Então, poxa, eu dormi a noite inteira, mas acordo com fadiga. Então, pode acontecer casos da pessoa estar manifestando o estresse no trabalho, mas a fonte estressora não é necessariamente no trabalho. Vou dar um exemplo. Imagine um casal jovem, primeiro filho. Então, esse casal, né, jovem, teve o primeiro filho, marinheiros ali de primeira viagem. O que pode acontecer é, por ele estar com um bebê novo em casa, às vezes o bebê chora muito, às vezes são dias, semanas, não dormindo bem. Muitas vezes a reação, talvez ela não apareça lá dentro de casa, mas ela aparece no trabalho. Então essa irritação, essa falta ou essa enxaqueca, ou essas reações no trabalho, podem não ser fruto de uma insatisfação com o trabalho, pode não ser fruto de uma gestão inadequada. Ele não está dormindo bem na casa dele. Ele está preocupado em ter deixado o filho chorando com a esposa. Então, ou a esposa está preocupada de ter deixado o filho na creche com febre. Então, a gente precisa entender que, às vezes, o estressor, ele não está lá no trabalho. Então, não adianta o gestor querer fazer um trabalho com aquele colaborador, sugerindo, por exemplo, que ele necessariamente vá para um processo psicoterápico ou que ele faça algum tipo de meditação, atividade física. É o contrário, isso vai gerar mais compromisso para ele que não tem tempo nem de cuidar dele, do filho novo, né? Então, entender onde está esse estressor, né? Então, quando você traz, né, é importante identificar exatamente, identificar onde está talvez essa maior fonte de estresse, para tentar desenvolver estratégias para diminuir. Nesse exemplo que eu dei, o que a gente faz com o filho, né? Tem que continuar cuidando, talvez ele continue chorando. Então, o simples fato desse colaborador perceber que a empresa entende que ele está no momento e que esse filho vai crescer, logo essa dor de barriga que o bebê está sentindo vai passar, esse organismo vai se desenvolver e o estresse vai diminuir. A gente poderia entender que é um estresse sazonal, que ele acontece com a pessoa em função de uma situação que ela está vivendo. Não é crônico, né? Esse bebê vai crescer e vai ser mais independente e vai melhorar. Ou essa mãe, esse pai, vai se adaptar a essa correria de ser pai, de trabalhar, de ter uma profissão, né? Então, assim, entender fontes que geram gatilhos de estresse pode ser uma forma de tentar ir mais direto ao ponto. Entendi, Ivan. Né? Senão como esse exemplo, né? Vou falar para a pessoa fazer uma atividade física. Ela não tem tempo nem para cuidar das próprias coisas, na correria. Você vai dar mais uma atividade para ela fazer, ela vai falar, você vai me estressar mais, né? Então, acho que é isso, assim, entender um pouquinho qual é a fonte, o estressor, ou quais, né? Porque às vezes pode ser em tudo também, né, Cláudio? E vamos tentar o que a gente pode ir trabalhando para mitigar essa força, né? Diminuir essa ocorrência. Vai existir, o estresse está presente, ele até é positivo em alguns contextos, mas sempre de forma mais moderada, né? O estresse alto, agudo, mesmo que sazonal, em geral, ele não é muito positivo, né? Poxa, então assim, Ivan, quando você fala lá no corporativo, então de repente é o papel até
não só do RH, mas dos gestores, até dos colegas que estão ali lado a lado com a pessoa, ter uma escutativa, né? Ouvir a pessoa, porque às vezes a pessoa não está, como você falou, não está ali na empresa, está em casa, ou está em uma outra situação. Então, quer dizer, é papel do RH, do gestor, até dos colegas mesmo, ter uma escutativa, ouvir a pessoa para identificar esse gatilho, esse estressor, como você falou, né? E aí, Ivan, tem uma pessoa que já está comentando aqui, tá? O Kaique Borges, boa tarde a todos. Lívia Cardoso dando aqui os parabéns. O Marques Carlos, boa tarde, pessoal. Boa noite para nós em Luanda, Angola. O Marques Carlos, ele é de Angola, né? E ele está aí para lançar um livro, inclusive, viu, Ivan? Poxa, Marques, satisfação ter você aqui no programa de Angola, tá vendo? o programa Gestão em Pauta tá atravessando o Atlântico aí. Conta pra gente aí, como que é o estresse aí, certamente em Angola? Será que existem muitas pessoas também aí com níveis de estresse elevado? Acho que sim, hein, Cláudio? Eu acho que isso aí é mundial, né? E ele continua aqui, ó. Tema muito interessante. E ele continuando aqui, ó. O gestor pode entender as fontes de estresse investindo na estrutura informal da organização? Muito interessante, Cláudio, isso, né? É importante, não estou dizendo que o estresse não pode ter fontes dentro do próprio trabalho, né? Por exemplo, metas muito inalcançáveis, né? Uma comunicação ruim, pouco clara do gestor, são fatores que assédio moral, né? São fatores que sim, vão ser desencadeadores de estresse. Mas a gente não pode entender que o lugar do cuidado da saúde mental, ele é para alguns. Ou ele pode acontecer ali numa conversa de cantinho, né? Tudo isso até pode acontecer, mas é importante a gente entender. A saúde mental, ela tem que estar na frente do cuidado, né? Porque tem que ser pensado em estratégias mesmo, ações que são coletivas até mais do que individuais, né? Em geral, você não vai um único colaborador demonstrando alguma característica de estresse. Em geral, isso vai estar presente em mais de um colaborador. Por isso que é importante a gente, sim, ações que empoderem esse funcionário, que ele se conheça mais, que o gestor possa criar com ele uma fonte de diálogo aberta. No entanto, é importante que isso não fique só na informalidade, que o funcionário, o colaborador perceba que aquele gestor, que aquela empresa se preocupa com a saúde dele. Sim. Se ele perceber isso, esse clima de trabalho vai ser mais positivo, porque ele sabe que se ele chegar num limite, ele tem uma rede de apoio e a empresa é uma rede, pode ser essa rede de apoio dele, né? Se é uma conversinha de bastidor, que é feito no cantinho, né? Até pode funcionar, mas não permite que alcance outras pessoas. Então, sim, acho que temos que colocar a saúde mental num patamar tanto de formalidade, então, mas toda ação é importante. Se sentir acolhido, né, é importante. Então, ter um gestor que, mesmo que ele não saiba o que fazer, mas se ele disser, olha, eu estou com você e vamos juntos descobrir uma forma de entender o que está acontecendo. Né? Acho que isso, sobretudo na saúde mental, o apoio, a rede de apoio é muito bom, muito importante. Não sei se eu respondi. Não, com certeza, eu creio que sim, né? E belas dicas aí. Aliás, Marques, se você estiver por aí ainda, coloca para mim o nome do seu livro que você vai lançar agora em abril, o dia e local, por favor, Marques, tá bom? Vai ser um prazer estar podendo anunciar aqui para você. Você é uma grande pessoa, um grande profissional, e assim, é um gestor incrível aí em Angola, tá certo? Eu tenho um carinho imenso por vocês aí. Angola, Moçambique, Cabo Verde também, pessoas assim maravilhosas, viu? E continuando aqui, o André Melo. André Melo aqui, Ivan. Uhum. Olá, boa tarde. Conversa maravilhosa. Ivan Rabelo é sucesso. Olha só, Ivan. O André Melo é de casa, sabe? Ele conhece tudo desse material. É o André, aqui. né? Ô, André, novamente aí, André. Um abraço aí. Muito obrigado pelo carinho. Isso André. Aí. Pessoal, o Ivan, pela Nila Press,
estão aí, além do livro que lançaram recentemente, né, Mente Sã, Equipe Forte, eles também estão lançando aí um teste maravilhoso para identificar os estressores, é isso, né, Ivan? Então, assim, eu vou pedir aqui um breve intervalo, mas quando a gente voltar, eu vou pedir para o Ivan para falar um pouco mais desse teste aí, que é magnífico, gente. Pessoal, fica aí com a gente, é rapidinho. Este é um chamado para nos unirmos contra o ódio espalhado pelas fake news, informações falsas que podem destruir a democracia e, mais do que isso, destruir famílias, reputações, vidas. E se a vítima fosse um amigo, sua filha? E se fosse você? Acesse gov.br/Brasil contra Fake. É hora de frear o ódio, parar de repassar informações falsas, checar cada fato e sua fonte. Porque quem espalha fake news, espalha destruição. Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal. Você sabe qual é o animal mais perigoso do mundo? É o mosquito. Ele pode transmitir a dengue, zika, chikungunya. Para acabar com o perigo, elimine a água parada de pneus, garrafas, lixeiras e pratos de vasos. Não crie seu maior inimigo no quintal. Meu marido vive com seu coração batendo em um novo peito. A minha mãe vive com seus olhos brilhando em uma outra pessoa. O nosso filho vive levando alegria para uma nova família. Amor para superar, amor para recomeçar. Quando você autoriza a doação de órgãos e tecidos, respeitando a decisão de um ente querido, faz com que a vida continue. Doe órgãos. Converse com sua família. Ministério da Saúde. Esse é o Rodrigo. Hoje ele voltou cedo. Deu uma passada no happy hour da firma e foi pra casa dirigindo. Ele não imaginava que tomar uma com os amigos fosse suficiente para fazer ele perder a atenção e me atropelar enquanto eu atravessava a rua na faixa de pedestres. Porque ele bebeu e dirigiu, eu não vou terminar a faculdade, eu não vou conhecer o João e nem vou ter a chance de ser mãe. Você poderia viver com essa culpa? Nunca beba e dirija. Olá, pessoal, estamos de volta. Falei que era rapidinho, pessoal. Hoje o nosso bate-papo é sobre estresse, percepção de risco e suas fontes estressoras. Estamos aqui com o Ivan Rabelo, CEO da Nila Press Editora, psicólogo e escritor. Ivan, dentro de tudo que você já vem falando aí sobre o estresse, né? É possível medir o estresse? Muito interessante essa pergunta, Cláudio. O estresse, como eu tenho procurado trazer aqui para vocês, então a gente tem as reações e a gente tem percepção de fontes estressoras, né? Psicólogos, médicos ocupacionais vão fazer a avaliação do estresse do ponto de vista diagnóstico, né? No entanto, hoje, inclusive, esse é um dos objetivos da nossa conversa aqui, comentar um pouco com vocês de um novo lançamento da editora Nila Press. Na editora Nila Press, a gente tem outras medidas para psicólogos, para outros profissionais, para diagnosticar o estresse. Mas a gente tinha muita procura de gestores, coaches, terapeutas ocupacionais, educadores, profissionais que não necessariamente são psicólogos e que queriam ter formas de colaborar com as pessoas nessa questão da saúde mental. E aí a gente desenvolveu aqui uma medida que é o Matriz de Risco ao Estresse. Ele é uma ferramenta nova, na verdade ainda nem está comercializando, isso aqui é um pré-lançamento, a gente está trazendo aqui em primeira mão aqui para vocês aqui da TV. Primeira mão? Que bacana, aqui, Ivan. É um orgulho, é uma honra. Isso aqui é mais do que um spoiler aqui já, né? Então, Cláudio, qual é o objetivo, né, dessa ferramenta? Ajudar gestores, educadores, profissionais da área da saúde a verificarem o quanto que a pessoa se percebe numa situação de risco, né? Ela se percebendo num nível de risco, é importante direcioná-la para um profissional, um psicólogo, um médico, um psiquiatra para fazer algum tratamento. Mas é importante a gente,
antes disso, ter ferramentas que possam ajudar a saber se eu indico ou não. Então, o gestor ele pode usar essa ferramenta, verificar, né, que área tem estressores mais predominantemente dando gatilho, né? É mais na área pessoal, é mais na área profissional, essa pessoa tem baixa estratégia de enfrentamento ao estresse. Então, são 5 áreas que o instrumento avalia que vão ajudar essa pessoa a perceber se ela está em risco ao estresse ou não. Claro que, em geral, um pouco de estresse ela vai apresentar naturalmente. Todos nós estamos expostos a situações de estresse. A questão central são 2 variáveis, Cláudio. E aí, respondendo a sua pergunta, se é possível medir o estresse. Sim, é possível medir o estresse de várias formas. Uma delas, inclusive, tem a ver com questões fisiológicas, né? Então, você pode medir, por exemplo, a quantidade de alguns hormônios presentes na corrente sanguínea, que vão ser indicadores de que essa pessoa está sobre uma situação de estresse, e por isso que ela tem essa descarga de hormônio, ocitocina, outros hormônios, que eu não vou entrar em detalhes aqui, porque não é esse o nosso foco da conversa aqui, né? Isso é uma forma. Uma outra forma é por meio do autorrelato. É a pessoa ir respondendo frases que estão relacionadas a sintomas, características de estresse. Aqui nessa ferramenta a gente trabalha com 2 variáveis. Uma variável que a gente chama de frequência, que é o quanto esse estresse ocorre, e a magnitude, a força desse estresse. Porque pode acontecer o seguinte: se eu trabalho, por exemplo, na área comercial, pode ser que ali no final do mês eu tenho que bater a meta, eu estou sendo cobrado pelo meu gestor porque eu ainda não atingi a meta, ou é uma promoção que a empresa está fazendo. É esperado que talvez eu tenha um nível de estresse mais elevado, mais cobrança, mais pressão. Mas isso ocorre por um período curto. Então esse estresse a gente poderia entender que é um estresse sazonal, ele acontece em determinados momentos e ele é um estresse que não é prolongado. Então ele dá aquele pico forte, mas dura pouco tempo. Esse é um tipo de estresse. A ferramenta vai ajudar a identificar, por exemplo, um outro tipo de estresse que seria um estresse mais agudo, que seria um estresse mais forte, né? Então ele pode ocorrer, por exemplo, um estresse muito forte, a percepção que eu tenho é que aquilo é uma situação muito ruim e que ela acontece sempre. Aí nós poderíamos entender que é um estresse que, inclusive, essa pessoa precisa de uma ajuda até de um profissional psicólogo, um profissional médico, porque ela está tanto tendo um estresse que é muito forte e esse estresse ocorre com frequência. Então, as 2 variáveis estão altas, né? Então, ele chama a matriz justamente porque ele cruza essas variáveis. O quanto ocorre e qual é a força do que ocorre. Tem só um último ponto aqui também que a medida pode ajudar, Cláudio, que às vezes fica de fora do nosso entendimento, que é um estresse perigoso, que é um estresse quando ele é frequente, mas ele é fraco. Por que isso pode ser um problema? Porque ele é um estresse que às vezes a pessoa está sob efeito de estresse o tempo todo. Só que ele não é tão agudo a ponto dela achar que isso a prejudica. Então, ela fica sob o efeito desse estresse e ela acaba com o tempo achando que é normal. Então, é normal ser mal, passar por uma pessoa que me desrespeita, é normal eu ter que, talvez, estar exposto a uma situação chata ou estar brigando com as pessoas. Então, um estresse mediano, porém frequente, a pessoa não se considera que ela está doente. Então, ela se mantém. Porque quando o estresse é muito agudo, ela às vezes não vai aguentar, ela vai explodir. Ela vai, né? Mas o estresse, quando ele é leve ou mediano, porém sempre, a pessoa se adapta. Tem uma história que as pessoas falam do sapo, né? Eu na verdade, estou só comentando aqui, mas eu nunca teria coragem de fazer isso. Eu adoro animais em geral, ainda que eu tenho medo desses répteis. Mas dizem que o sapo, se você colocar ele na água e você esquentar a água, pela própria capacidade do organismo do sapo de se adaptar, ele vai aumentando a temperatura dele e ele vai ficando adequado dentro daquela água, mesmo que aquela água esteja num nível muito alto de calor.
ele tenta se adaptar tanto que chega uma hora que ele morre, porque aquilo ultrapassa o limite do corpo dele de calor. Então, assim, o estresse que é curto, porém contínuo, ele pode ser um grande problema, porque a pessoa não vai buscar ajuda. Porque ela acha assim, é só um pouquinho, é só um pouquinho, né? Então, a gente tem que tomar cuidado. E aí, a medida, ela vem para ajudar profissionais. Então, profissionais da área de RH, gestores em geral, educadores, pessoas que trabalham com treinamento e desenvolvimento, médico do trabalho, enfim, quem trabalha com a saúde ocupacional, saúde mental em geral, psicólogos também, clínicos, médicos, para identificar. A pessoa se percebe numa condição de risco? A pessoa se percebe com estresse mais agudo ou com estresse frequente? Então, essa ferramenta, ela é tanto uma ferramenta que pode ser usada em papel, respondida no próprio momento, ou ela também pode ser respondida de forma online, né? A pessoa vai receber um link cadastrado pelo aplicador e ela responde no computador ou no celular e o profissional que está aplicando nela recebe os resultados. Então, é uma ferramenta que pode ser aplicada tanto em papel, fisicamente, quanto online. De forma online. Poxa, certo. Bacana, assim. E tá como pré-lançamento, né, Ivan? Isso. E eu vou pedir por aqui pro Ari para colocar aqui um QR Code. Então, assim, esse QR Code que vai estar aparecendo aí, pessoal, é o do site da Nila Press, né? Isso. Então, é a partir de hoje que já vai ter essa informação dessa ferramenta lá, Ivan? Obrigado, Cláudio, por essa oportunidade também de fazer aqui uma divulgação. Se você clicar aí nesse QR Code, pegar aí o QR Code, a partir de hoje já, você vai encontrar no site da editora Nila Press. Logo que você clicar vai ter um banner e você clica para fazer o seu cadastro, dizendo que você tem interesse em saber mais informações desse pré-lançamento. E você vai depois receber o contato da editora, trazendo aí para vocês algumas promoções, ofertas, para adquirir o instrumento no pré-lançamento, tá? E também, se você tiver interesse, quiser alguma cortesia para conhecer a medida antes de você adquirir, também nesse link, clica lá, se cadastra e você, com certeza, estou dizendo aqui, pede uma cortesia para conhecer melhor a ferramenta, se você tiver interesse de adquirir, né? Poxa, olha que bacana aí, para a audiência do Gestão em Pauta, né, Ivan? Maravilha! Gestão em Pauta está sendo o primeiro lugar que a gente está falando da ferramenta. Que honra! Até ontem ela era um segredo lá na editora para todo mundo. Agora já todo mundo já sabe, porque é daqui para o mundo, Ivan. Isso mesmo. Pessoal, o Marcos Carlos colocou aqui, ó, lá de Angola. O livro tem como título Prática de Gestão de Recursos Humanos de Excelência Produtiva e será lançado em Luanda no dia 5 de abril, às 14h30, no Arquivo Nacional de Angola. Olha que maravilha aí, pessoal de Angola aí, ó. Prestigia aí o amigo Marcos Carlos aí, tá certo, gente? Parabéns, meu querido, aí por isso. Eu acho que tem uma coisa, né, Cláudio? As pessoas muitas vezes elas são colocadas, levadas a uma condição de gestão e às vezes ela não teve tempo de se preparar. Esse tipo de produção, ter comportamento assertivo, saber como desenvolver aí de forma assertiva a cultura da organização. Já estou curioso para esse livro também, mas depois conta pra gente se vai ter lançamento no Brasil. Exatamente. E continuando aqui, até um pouco de forma breve, né, Ivan? Até pelo nosso tempo do programa aí, que já está quase terminando, Ivan. É possível prevenir o estresse? Cláudio, eu acho que é possível a gente pensar em se cuidar de uma certa forma, e se cuidar vai contribuir para a prevenção do estresse, né? Em princípio, a gente poderia entender que o importante é aprender a desenvolver estratégias para enfrentar o estresse. Não é só o quanto você está exposto ao estresse, mas o quanto você desenvolve estratégias para superar. Então, por exemplo, imagine que se você, você percebe que você está mais irritado e naquele dia a pessoa vem conversar com você para fazer um feedback. Você poderia, como uma estratégia, falar para ela, olha, a gente pode adiar essa conversa para amanhã, por exemplo? Estou com uma questão pessoal. Então isso é uma estratégia. Se eu não estou me sentindo bem hoje, será que é o momento para eu ter uma conversa com o meu gestor sobre uma questão de feedback? Talvez não. Um outro exemplo, né? Se você percebe
que você fica mais irritado com o barulho das pessoas ao seu redor, você poderia tentar pensar numa estratégia de como evitar isso. Será que na sua organização você poderia usar um fone de ouvido? Será que teria uma sala que você poderia se mudar, entendendo que talvez aquele é um ambiente muito barulhento para você? Porque para uma outra pessoa pode ser super divertido um ambiente, né? Mas para você não. Então, o lance é desenvolver estratégias, né? Se eu estou com dificuldade de dormir, que estratégia eu posso desenvolver para talvez não ir dormir com a cabeça muito ativa, né? Se eu estou sentindo sintomas de ansiedade, palpitação, eu poderia desenvolver trabalhos com meditação, mindfulness, pensar em outras, atividade física, né? Ivan, não consigo reduzir minha ansiedade, esse meu estresse. O que eu poderia fazer? Atividade física, por exemplo, pode contribuir bastante, tá? O lance é, não existe uma fórmula que vai funcionar para todo mundo. É importante você aprender e vai monitorando e percebendo se aquilo faz sentido ou não, né? Às vezes você percebe numa situação de estresse, desenvolve uma estratégia, mas às vezes ela não funciona. Então essa estratégia não funciona para mim, mas pode funcionar para uma outra pessoa. Eu lembro de um colega que sempre fala que se ele tivesse que fazer meditação, ele fala que ele fica mais irritado ainda. Né? Então ele fala, nossa, eu tento colocar uma musiquinha, a musiquinha me irrita. Eu tento colocar um barulhinho do pássaro, eu fico mais prestando irritado com o pássaro. Então assim, e também, Cláudio, né, isso é um processo de desenvolvimento. A gente não nasce sabendo fazer tudo isso, né? Mesmo uma meditação, isso é uma coisa que você vai aprendendo. Então não cobra de você, num primeiro, segundo, terceiro momento, já ter assertividade. Eu acho que você pode entender que isso é um processo de desenvolvimento. Na primeira vez vai ser mais difícil, na segunda vez também, na terceira talvez um pouquinho menos, e a gente vai se adaptando. E se não se adaptar, troca de estratégia, busca uma outra estratégia. Quem responde ao instrumento vai observar que um dos fatores é o quanto a pessoa tem estratégias já desenvolvidas ou não. E acaba sendo umas dicas ali. Ao ler, você vai vendo, eu não faço isso como uma estratégia, olha que legal, isso pode ser uma dica, né? Então a medida ela faz uma avaliação, mas ela acaba sendo uma dica de quais aspectos eu poderia desenvolver também, para me transformar e ter mais estratégia, sabe? Uau, que bacana, Ivan, você trouxe aqui muitas contribuições aqui no programa, é um tema muito pertinente, né? Eu tenho certeza que você contribuiu muito aí com a nossa audiência. Poxa, Ivan, assim, foi um prazer ter tido você aqui novamente. E com certeza vai se preparando que você vai voltar outras vezes, né? Porque o homem aqui tem conhecimento incrível, gente. Ivan, gratidão novamente. Deixa as suas considerações finais, as suas redes sociais novamente, por favor. Cláudio, mais uma vez, muito obrigado por essa oportunidade. Lá na editora Nila Press, se você quiser saber mais informações, no Instagram é @nilapress. O meu é @professor Ivan Rabelo, tudo junto. Você vai ter mais informações ali. A editora Nila Press, ela publica testes psicológicos, material para psicólogo, mas agora a gente também tem tentado trazer ferramentas para educadores, professores, gestores, profissionais de recursos humanos, e espero que vocês conheçam essa nova ferramenta e que vão vir novas por aí. Mais uma vez, muito obrigado, Cláudio, equipe aqui também da Gestão em Pauta. Eu sou um seguidor de vocês e assisto tudo, viu? Poxa, maravilha, maravilha mesmo. Uma gratidão a ter você aqui, Ivan. Aliás, aí um abraço aí para toda a sua equipe lá da Nila Press, para Soraya Pena também, isso, né? Soraya, um grande abraço aqui, viu, Soraya? De coração mesmo. Ô, Cláudio, os outros autores também, Roberto Moraes Cruz, Irene Leme, Luiz Anunciação e a Soraya, uma grande parceira. Então, também quero deixar um beijão para todo mundo aí. Poxa, maravilha. Pessoal, me sigam nas redes sociais. Eu estou no LinkedIn como Cláudio Luve e no Instagram Cláudio Luve 16. Pessoal, eu aguardo vocês na próxima quarta-feira às 15 horas. Meu forte abraço, gente. Tchau, tchau.